Você já se pegou pensando se aquela pessoa que te deixou ou te ignorou algum dia vai se arrepender? Será que ela ainda pensa em você? E se eu te dissesse que existem sinais claros de que essa pessoa pode sim te querer de volta? Acredite, o ser humano tem padrões previsíveis e quando você entende como eles funcionam, você para de correr atrás e passa a ser desejado. No vídeo de hoje, eu vou te revelar 7 motivos pelos quais essa pessoa vai te querer de volta, mesmo que agora pareça que ela ou ele te esqueceu completamente. Fique comigo até o final, porque você vai entender como virar esse jogo de uma vez por todas. Aliás, se você quer mais conteúdos como esse, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. No comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Sem mais delongas, vamos começar. Motivo número 1. Quando você para de dar atenção, a curiosidade dela dispara. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando querem alguém de volta é continuar se fazendo presente o tempo todo. Mandam mensagens, ligam, comentam nas redes sociais, tudo na esperança de serem notadas. Mas sabe o que realmente desperta o interesse? O silêncio. Quando você se afasta e para de dar a atenção de antes, a mente dessa pessoa começa a trabalhar contra ela mesma. De repente, ela se pergunta: será que ele me esqueceu? Será que está com outra pessoa? Esse vazio que você cria faz com que ela se lembre de momentos, situações e da presença que você tinha na vida dela. Como dizia Marco Aurélio, o desejo por aquilo que não temos é sempre maior do que a apreciação do que já possuímos. E é exatamente isso que acontece aqui. Além disso, o silêncio estratégico não significa cortar completamente o contato, mas sim parar de estar sempre disponível. A ausência faz com que ela sinta a sua falta e, aos poucos, a curiosidade se transforma em uma necessidade de saber o que está acontecendo com você. A verdade é que as pessoas só valorizam aquilo que sentem que podem perder de vez. Portanto, ao invés de buscar atenção, aprenda a criar espaço. Se você já notou que, quando se afasta de alguém, essa pessoa começa a te procurar, saiba que isso não é coincidência. A mente humana tem uma necessidade quase instintiva de resolver mistérios e preencher lacunas. É por isso que, quando você para de dar atenção, você se torna o mistério que ela quer decifrar. Mas atenção! Não adianta se afastar por um tempo e depois voltar correndo. O segredo é manter sua posição firme, seja nas redes sociais ou no dia a dia. Evite postar indiretas ou mostrar que ainda está esperando algo. Apenas viva a sua vida e deixe que a curiosidade dela faça o trabalho por você. Quando você domina essa habilidade, você ganha o controle da situação. E é aí que as coisas começam a mudar a seu favor. Motivo número 2. Seu progresso se torna irresistível aos olhos dela. Nada desperta mais arrependimento em alguém do que ver você crescendo e evoluindo sem ela. Quando você foca em si mesmo, se desenvolve, muda seu estilo de vida e começa a conquistar coisas novas, essa pessoa inevitavelmente vai notar. O motivo? Porque o ser humano tem uma tendência natural de comparar o passado com o presente. E quando ela percebe que você está melhor agora do que quando estavam juntos, a dúvida começa a surgir. Será que eu fiz a escolha certa? Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, em vez de se lamentar e ficar estagnado, use essa situação como combustível para se tornar a melhor versão de si mesmo. Inscreva-se naquele curso que sempre quis fazer. Comece a cuidar mais da sua saúde, mude seu visual e amplie seus horizontes. O segredo está em mostrar que a sua vida continua e, mais do que isso, está cada vez melhor. A grande verdade é que ninguém se arrepende de ter se afastado de alguém que continua no mesmo lugar. Mas quando ela vê que você está crescendo, a história muda. O progresso cria uma sensação de perda, porque mostra que você está subindo enquanto ela pode estar estagnada. Isso mexe com o ego,
com o orgulho e, principalmente, com os sentimentos que ainda podem existir. É importante entender que esse progresso precisa ser genuíno. Não adianta tentar parecer feliz ou bem-sucedido só para causar uma impressão. As pessoas sentem quando algo não é autêntico. Em vez disso, invista em você por você mesmo e os resultados vão falar por si só. Outro ponto crucial: evite a necessidade de esfregar seu progresso na cara dela. Não é preciso postar exageradamente nas redes sociais ou tentar mostrar o quanto você está melhor. A melhor maneira de fazer com que ela perceba isso é vivendo sua vida de forma plena e natural. Ela vai perceber, pode ter certeza. Quando você se transforma, sua energia muda. Você atrai novas oportunidades, novas pessoas e novas situações que só reforçam o fato de que seguir em frente foi a melhor decisão. E nesse momento, aquela pessoa que te deixou vai começar a reconsiderar tudo o que aconteceu. Número 3. A nostalgia sempre bate mais forte do que você imagina. O tempo tem um jeito curioso de fazer com que as lembranças boas fiquem mais nítidas do que as ruins. Quando você se afasta e segue sua vida, essa pessoa inevitavelmente começa a revisitar os momentos que viveram juntos. Pequenos detalhes, como uma música, um lugar ou até um cheiro, podem despertar uma avalanche de memórias. E é aí que a saudade começa a bater mais forte. Marco Aurélio dizia: "O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha." Ou seja, quando algo significativo sai da vida dela, o vazio se torna evidente. No começo, essa pessoa pode até acreditar que foi a melhor decisão seguir em frente sem você. Mas conforme o tempo passa e novas experiências não conseguem substituir o que vocês tinham, a mente dela entra em um ciclo inevitável de comparação. E o que acontece? Aqueles momentos especiais ganham ainda mais valor. A tendência humana é lembrar com carinho das experiências positivas e minimizar as dificuldades do passado. O interessante é que você não precisa fazer nada para que isso aconteça. A nostalgia é uma força natural e inevitável. Enquanto você segue sua vida, certas situações do dia a dia vão lembrá-la de você. Aquele restaurante que frequentavam, uma piada interna que só vocês entendiam, ou até a maneira como você lidava com as coisas. A chave aqui é nunca tentar forçar essa lembrança. Evite enviar mensagens relembrando os bons momentos ou tentando trazer de volta aquilo que já passou. Quando você deixa a nostalgia agir sozinha, ela se torna muito mais poderosa. A ausência de contato cria espaço para que essa pessoa se lembre de você por conta própria, sem que pareça manipulação. Outro detalhe importante é que muitas vezes a nostalgia vem acompanhada de arrependimento. Quando ela se der conta de que você não está mais disponível da mesma forma, a sensação de perda se torna ainda mais real. E quanto mais tempo passa, mais valioso você se torna na memória dela. Seja paciente, continue focado em sua evolução e deixe que as lembranças façam o trabalho por você. Em algum momento, ela vai perceber que o passado pode ter sido muito melhor do que o presente sem você. 4. Ela percebe que ninguém te substitui à altura. No início, ela pode até ter acreditado que seria fácil te substituir. Afinal, o mundo está cheio de novas possibilidades e a sensação de liberdade pode ser intoxicante. Mas a realidade é bem diferente. Com o tempo, essa pessoa começa a perceber que encontrar alguém com as mesmas qualidades, o mesmo nível de conexão e compreensão que vocês tinham, não é tão simples assim. E é nesse momento que o arrependimento começa a surgir. Sêneca dizia: "A pressa é inimiga da perfeição, e só o tempo revela o verdadeiro valor das coisas." No calor do momento, ela pode ter achado que você era apenas mais uma pessoa em sua vida. Mas à medida que ela experimenta novas relações e percebe que nenhuma delas traz o mesmo nível de confiança, apoio e compreensão, a falta que você faz se torna evidente.
Isso acontece porque cada relacionamento tem uma dinâmica única. As piadas internas, os momentos compartilhados, a maneira como você a fazia se sentir especial, tudo isso deixa marcas profundas. E por mais que ela tente buscar essas sensações em outras pessoas, nada será exatamente igual. Esse vazio começa a incomodar e a comparação com você se torna inevitável. Muitas vezes, essa pessoa só percebe o valor real de algo depois de perder. E é por isso que, quando você segue em frente, confiante e focado em sua vida, você se torna uma referência de algo que ela não consegue mais encontrar em outros lugares. É por isso que insistir ou tentar provar seu valor é um erro. Quando você se mantém firme, deixa que ela mesma descubra, através de suas próprias experiências, o quão difícil é encontrar alguém como você. A vida dela sem você pode parecer empolgante no começo, mas com o tempo, ela perceberá que a conexão que vocês tinham era única, e quando essa ficha cai, a dúvida começa a corroer. Ela se perguntará: será que ainda há uma chance? Será que ele já seguiu em frente? Esse pensamento pode ser suficiente para fazê-la reconsiderar suas escolhas e desejar te ter de volta. Seja como for, sua postura é a chave. Continue crescendo, sem se preocupar em provar nada para ninguém. Porque acredite, quem precisa perceber o seu valor, vai perceber mais cedo ou mais tarde. 5. A vida dela sem você não é tão emocionante quanto parecia. No início, quando alguém decide se afastar, há uma falsa sensação de liberdade, de que tudo será melhor sem você. Novas pessoas, novos lugares, novas experiências. Mas com o tempo, a empolgação começa a diminuir e a realidade se instala. Aquela euforia inicial dá lugar a uma sensação de vazio. E então, ela percebe que a vida sem você não é tão interessante quanto parecia na teoria. Marco Aurélio disse: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando essa pessoa está contigo, ela se acostuma com a dinâmica, com os momentos, com o jeito que você faz as coisas parecerem especiais. Mas quando você sai da equação, tudo ao redor começa a perder um pouco do brilho. Pequenos momentos que antes eram cheios de significado passam a ser comuns, sem graça, sem a mesma intensidade. A rotina que antes parecia monótona, agora pode ser vista com outros olhos. Aquela conversa boba antes de dormir, as risadas espontâneas, o apoio nos momentos difíceis, tudo isso que antes era subestimado se torna uma lembrança que pesa. É aí que a saudade se mistura com o arrependimento, porque ela percebe que, por mais que tenha tentado preencher esse espaço, nada se compara ao que vocês tinham. E sabe o que torna tudo ainda mais difícil para ela? Ver que você está vivendo sua vida plenamente, sem depender da presença dela para ser feliz. Isso cria um contraste brutal. Enquanto ela sente que algo está faltando, você segue crescendo, aproveitando novas oportunidades e se tornando uma pessoa ainda mais interessante. A chave aqui é simples: não se esforce para provar que está melhor. Viva sua vida com autenticidade e essa pessoa inevitavelmente perceberá que a decisão de te deixar pode não ter sido tão inteligente assim. O ser humano tem a tendência de idealizar o passado quando o presente não corresponde às expectativas, e é exatamente isso que vai acontecer. Então, se em algum momento você se perguntou se essa pessoa sente sua falta, a resposta é sim. E quanto mais tempo passa, mais claro isso se torna para ela. Porque a vida sem você, apesar de parecer uma aventura no começo, logo se revela uma experiência incompleta. 6. A sua nova atitude mostra o que ela perdeu. Nada chama mais a atenção do que uma mudança genuína de comportamento. Quando você para de implorar por atenção, de buscar respostas e de correr atrás, você envia uma mensagem poderosa: eu não preciso mais de você para ser feliz. E essa atitude é um verdadeiro choque para quem achava que você estaria sempre por perto. Epicteto dizia: a primeira tarefa na vida é separar o que está sob seu controle daquilo que não está.
E quando você faz isso, quando foca no que realmente pode mudar, sua mentalidade, seu comportamento, suas escolhas, você cria uma nova versão de si mesmo que automaticamente se torna mais atraente e difícil de ignorar. Essa mudança faz com que aquela pessoa veja você com outros olhos. Antes, ela podia ter certeza de que você sempre estaria disponível, mas agora sua nova postura gera dúvida, curiosidade e até um certo arrependimento. Afinal, ninguém valoriza o que é fácil e garantido. Quando você muda de atitude e começa a se valorizar mais, a perceber o seu próprio potencial e agir com mais confiança, você se torna uma pessoa que ela não reconhece mais, e isso é intrigante. Um dos maiores erros que as pessoas cometem após o fim de um relacionamento ou afastamento é continuar agindo como se nada tivesse mudado. Mas quando você mostra que está diferente, mais focado, mais centrado, mais independente, essa pessoa começa a perceber o verdadeiro impacto da sua ausência. E mais do que isso, começa a entender que você não precisa dela, mas ela talvez ainda precise de você. Essa transformação não precisa ser anunciada. Ela será vista nas pequenas coisas, nas suas redes sociais, na forma como você se comporta em público, nas suas interações com outras pessoas. A ausência de desespero e a presença de uma confiança renovada são irresistíveis. E aqui vai um segredo. Muitas vezes essa mudança vai fazê-la querer se reaproximar, mas você deve manter sua postura firme. Porque no final das contas, o verdadeiro poder está em mostrar que você não é mais a mesma pessoa. E isso fará com que ela questione se deveria ter te deixado partir. Por fim, número 7. Você se torna a melhor versão de si mesmo, e isso a faz repensar tudo. Quando você decide focar em si mesmo e no seu crescimento pessoal, algo poderoso acontece. Você se transforma, e essa transformação não passa despercebida. De repente, aquela pessoa que um dia te subestimou ou achou que poderia seguir em frente facilmente, começa a perceber que você não é mais a mesma pessoa de antes. Você está melhor, mais forte, mais seguro de si. E isso a faz repensar tudo. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto dura, mas o quão bem foi representada. E a verdade é que quando você melhora sua aparência, sua mentalidade e suas atitudes, você não apenas se torna mais atraente para os outros, mas principalmente para si mesmo. Essa autoconfiança renovada cria uma aura de mistério e poder que desperta a atenção de quem um dia achou que poderia te substituir com facilidade. O mais interessante é que essa evolução não precisa ser anunciada ou forçada. Quando você se dedica a aprender novas habilidades, melhorar sua saúde, conquistar novos objetivos e expandir sua vida, você se destaca naturalmente. Essa pessoa começa a perceber, mesmo que à distância, que perdeu alguém que está em ascensão, alguém que agora tem muito mais a oferecer. A grande lição aqui é que você não deve crescer para provar algo a alguém. Você deve crescer porque isso é o que você merece. E, ironicamente, quando essa pessoa vê que você está vivendo sua melhor fase sem ela, é quando ela começa a desejar estar ao seu lado novamente. Porque o ser humano tem uma tendência natural de querer fazer parte do sucesso de alguém. Então, a pergunta que ela começa a se fazer é: será que eu ainda tenho espaço na vida dele? E quando essa dúvida surge, você já está em vantagem. O que antes parecia ser uma decisão definitiva para ela, agora se torna um questionamento constante, e o arrependimento inevitavelmente se instala. Portanto, continue investindo em si mesmo. Siga em frente com determinação e permita que sua transformação fale mais alto do que qualquer palavra, porque no final das contas, a melhor vingança é o sucesso. E nada é mais atraente do que alguém que soube crescer com as lições da vida. Bom, agora que você entendeu os 7 motivos pelos quais essa pessoa vai te querer de volta, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A verdade é que, no final das contas,
O poder sempre esteve em suas mãos. Quando você para de correr atrás, foca em si mesmo e se torna uma pessoa melhor, você não só se torna mais atraente para os outros, mas principalmente para si mesmo. Marco Aurélio disse: o melhor modo de se vingar de alguém é não se assemelhar a ele. E isso significa que a melhor resposta que você pode dar a qualquer perda ou rejeição é se tornar uma versão tão incrível de si mesmo que qualquer pessoa que te deixou para trás vai se arrepender. Mas aqui está o segredo: faça isso por você e não por ela, porque quando sua felicidade não depende de ninguém, você se torna verdadeiramente livre. Agora que você sabe o que realmente desperta o interesse e o arrependimento, não cometa o erro de voltar ao passado por carência ou impulsividade. Se essa pessoa realmente quiser te ter de volta, que ela trabalhe para isso. E lembre-se, sua vida segue em frente e o seu valor não depende da validação de ninguém. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe a seguinte frase nos comentários abaixo: eu tenho valor. Assim terei certeza que você assistiu o vídeo até o final e aprendeu as lições que aqui foram passadas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E no comentário fixado, tem um conteúdo exclusivo que vai te ajudar ainda mais a se fortalecer e a assumir o controle da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com o Criador.